Eu sei que não é o tema de hoje, mas vão-me perdoar ter que falar disto hoje e assumir aquilo que vou dizer, porque eu vou dizer no Parlamento também. Os seus jornalistas fazem o vosso papel e eu acho que o têm que fazer, mas eu acho que o país hoje ouviu aquilo que eu acho que era impensável, embora muitos de nós já suspeitássemos. Uma conferência de imprensa de um ex-primeiro-ministro acusado de ter roubado o Estado e nos ter roubado a todos em milhões de euros, a ir pôr o Estado português em tribunal, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque diz que foi maltratado e tem que ter direito a uma indemnização do Estado português. Não é nada que não se falasse, não é nada que as pessoas já não dissessem, mas ainda hoje tivemos mais notícias desse mesmo processo, em que amigos e terceiros lhes faziam chegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quer dizer, isto é gozar verdadeiramente com os contribuintes e é gozar verdadeiramente com Portugal. O que vou dizer talvez seja um pouco radical, mas eu acho que nós temos que ser muito claros com o Tribunal Europeu nesta matéria. Portugal já foi várias vezes condenado no Tribunal Europeu, a Justiça tem que fazer o seu caminho e os políticos não devem interferir no caminho da Justiça. Porém, eu, se for Primeiro-Ministro, eu recuso-me, e gostava que o Tribunal Europeu soubesse isso, se vier a calhar a decisão quando chega a governar, eu recuso-me a pagar ao José Sócrates o que quer que seja, recuso-me. E o Tribunal Europeu fará o que entender, Se for preciso, Portugal sai da Convenção Europeia que nos obriga a estar vinculados a este Tribunal Europeu. Agora, não pode haver nenhum tribunal no mundo com o mínimo de decência que condene Portugal a dar uma indemnização ao José Sócrates. Quer dizer, as pessoas vivem aqui miseravelmente e nós vamos dar mais não sei quantos milhões de euros a um indivíduo que ainda por cima toda a gente vê, toda a gente sabe, basta olhar para aquele processo e percebe-se logo que nos roubou. Epá, eu acho que há limites e eu vou dizer isso no Parlamento mesmo. Acho que é tempo de nós também nos assumirmos com o orgulho que temos que ter quanto país. Portanto, eu recuso liminarmente atribuir o que é que seja ao José Sócrates. E se for Primeiro-Ministro, não pagarei. O Tribunal Europeu fará o que entender. Mas acho que há um momento que os povos têm que se levantar e têm que assumir as suas posições. E a nossa é esta e vamos dizê-la no Parlamento também. Aliás, vamos chamar a Ministra da Justiça precisamente para que possa dar algumas explicações sobre este caso. Eu sei que a Ministra da Justiça não resolve e não faz justiça. Sei também que muitos juízes e magistrados do Ministério Público se sentem frustrados com a demora que isto está a ter, mas quer dizer, está a alcançar pormenores de grotesco. E o grotesco é nós ainda acabarmos a indemnizar o José Sócrates. Quer dizer, só falta isso, honestamente, para o país entrar no charco completo. Da nossa parte não o teremos e acho que o país deve dar uma mensagem muito clara ao Tribunal Europeu. Se Portugal for condenado a pagar ao José Sócrates, eu acho que nós devíamos pensar em sair do Tribunal Europeu. Uma vez que o julgamento de Sócrates começa já possivelmente depois de amanhã, dia 3, esta questão torna-se totalmente fundamental. E aqui está o perigo quando se ratifica a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Não obstante o facto do Tribunal Europeu não poder anular sentenças, soltar ou condenar alguém, eles podem, em caso de considerarem a queixa que Sócrates remeteu ao Tribunal Europeu válida, o Estado português pode ser condenado a indemnizar Sócrates por uma multa de milhões. Deverá também rever o processo que foi aberto contra ele e, em casos mais graves, o Tribunal Europeu pode requerer também ao Estado português que reveja as leis penais internas. Isto seria um prejuízo muito grande para o Estado português, principalmente para aqueles que têm o combate à corrupção como uma bandeira, tá? Isto seria como uma afronta total por parte do Tribunal Europeu. E é isso que Ventura não quer. E ao tomar um posicionamento desses, de facto Ventura estaria a se expor, porque é preciso mesmo de coragem para tomar uma decisão dessas. Ele estaria perpetuando, sem dúvidas, a sua imagem como sendo aquele que se expôs a tudo em prol do combate à corrupção. E eu falo de expor-se a tudo exatamente porque, assumindo uma posição dessas, Portugal estaria a ser visto internacionalmente como sendo o país que pretende partir para uma ditadura. Por mais que não seja a realidade interna do país, porque o que se vê fora nem sempre é o que acontece dentro, sem a intervenção do Tribunal Europeu, os cidadãos portugueses não terão aonde recorrer em caso de vícios ou então crimes que envolvam o governo local. E, portanto, quem pagaria seria o governo pós-Ventura. Isto é, se o governo de Ventura sair da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, no futuro, se este mesmo governo de Ventura cometer algum erro durante a sua governação, quem o suceder não poderá recorrer ao Tribunal Europeu porque eles já não estarão lá. Percebem? Nessa ocasião,
A justiça portuguesa não poderá recorrer ao Tribunal Europeu porque já não fará parte. Ainda assim, caberá ao povo português analisar os prós e os contras e ver se vale a pena. Mas a decisão é válida sim e a inquietação de Ventura também é legítima. André, não estamos à discussão aqui, quando falamos de nacionalidade, pessoas que estão no país já há 4 décadas, Claro. portanto, quem aqui precisa de ajuda Evidente. é uma falha, efetivamente, de um sistema que, lá está como diz, faz sombra a certos grupos de pessoas. É um sistema que optou por, erradamente, nos últimos anos, dar prioridade a todos os que estavam a chegar de fora e esquecer pessoas como estas que aqui vivem há anos, às vezes há décadas, pessoas que, aliás, em muitos dos casos, são portugueses nascidos naquilo que era o território português e demos, por alguma razão, prioridade àqueles que vieram de fora e que aqui chegaram nos últimos anos, ao abrigo de outros acordos, ao abrigo de outros protocolos, mas que de repente estas pessoas ficaram para trás. Nós vimos uma associação que foi fechada também, que foi encerrada, que representava precisamente a multiculturalidade de Portugal no sentido das antigas colónias, com o museu, inclusivamente, e hoje parece que nós tornámos-nos um país que quer esquecer a sua história, esquecer estas pessoas, e é tudo como o Governo costuma dizer, para os novos imigrantes. E nós estamos profundamente em desacordo com isso e temos trabalhado com isso para evitar que isso aconteça no país todo. Aliás, nós vamos procurar precisamente esta semana, também quando chegar o debate, assumir as nossas posições sem medo, na sexta-feira. Nós, em princípio, como eu tive a oportunidade de dizer aos seus jornalistas, nós teremos nos próximos dias um encontro, que eu ainda não posso precisar porque não tenho os dados todos desse encontro, para ver se chega a um consenso entre o Chega e o PSD nesta matéria da nacionalidade e da imigração, e se chegamos a sexta-feira, pelo menos com o sinal verde para avançar em alguma matéria, que seja de controle de fronteiras, que seja de controle de imigração e de atribuirmos mais aos que estão cá e aos que nasceram cá e àqueles que representam o nosso passado. Olha, é isso, é não esquecerem aquele que é o nosso passado e a nossa ligação a estas comunidades, mas também, ao mesmo tempo, não sermos o país que abre a porta a todos e dá prioridade aos que vêm de fora em detrimento dos que já cá estão. Se percebermos muito bem este pequeno trecho, veremos que o problema de Ventura não é muito com os imigrantes, mas sim com o fluxo migratório. Ventura simplesmente está a focar na questão organizacional. Ele quer organização. E quem o pinta como sendo racista ou qualquer coisa assim semelhante, certamente não compreendeu o discurso de Ventura. Por isso até que muitos me questionam se eu sou africano, como é que apoio Ventura. Eu entendo perfeitamente o fio ideológico de Ventura. É alguém que está preocupado com a segurança e a organização do seu país. E aliás, ao relevanciar aqui neste trecho que não podemos nos esquecer destas comunidades pelos laços históricos, é apenas uma questão de equilibrar entre aqueles que entram no nosso país, aqueles que nós deixamos entrar e aqueles que não queremos deixar entrar. Portanto, isso chama-se organização e todos os países do mundo deviam se optar por esta ideologia de governação que Ventura está a apresentar. Em concreto, o que é que o Chega vai pedir ao... Olha, eu vou-lhe dar o exemplo da saúde. Obrigado. Nós hoje tivemos não vou fugir à sua pergunta, mas acho que era importante dizer isto também. Eu ouvi a Sra. Ministra da Saúde há pouco, quando estava, penso eu, a vir para cá, sobre mais uma morte no Serviço Nacional de Saúde, agora de um recém-nascido, em que a mãe andou em 5 hospitais à procura de ter uma solução, não conseguiu encontrar essa solução e o recém-nascido acabou por morrer. A Sra. Ministra da Saúde, a anterior, demitiu-se por menos que isto. E nós continuamos a ver um espetáculo sofrível desta Ministra da Saúde todos os dias, seja de grávidas que têm os filhos à porta do hospital, seja de urgências que estão fechadas, agora de uma morte, mais uma, associada à falha dos serviços de saúde, e tivemos a falha dos serviços do INEM, e continuamos com o Governo absolutamente sem qualquer responsabilidade. Eu sem querer criar nenhuma desintonia, há uma pergunta que eu gostava mesmo de fazer. Se tivesse sido um destes imigrantes que chegou agora a Portugal a precisar dos serviços de saúde, será que também tínhamos falhado? Será que também tínhamos falhado ou eles tinham tido prioridade sobre os outros? É uma pergunta legítima, porque temos assistido em tantos, e eu tenho falado com tantos profissionais de saúde, que me dizem que é uma vergonha o que está a acontecer, das pessoas, de quem chega agora do Bangladesh, do Paquistão, de onde seja, passar à frente de quem cá está, ter tratamentos privilegiados sobre quem cá está, tivemos o caso das gêmeas. Eu acho que é tempo de fazermos estas perguntas ao Governo, mas é tempo também da Ministra da Saúde assumir finalmente a sua responsabilidade, porque já é um bocadinho constrangedor, todos os dias estarmos a assistir a novas questões na saúde e a novas falhas na saúde. A responsabilidade é resolver problemas. Podia começar por resolver um problema já, que era
sair e deixar alguém com responsabilidade governar o Ministério da Saúde. Essa era a primeira responsabilidade. E depois, nós não nos basta só com palavras, quer dizer, continuam a morrer seres humanos, como vimos hoje nas notícias. Não vale nada um ministro andar, ou uma ministra andar pelo país todo a dizer assim, bom, mas eu assumo a responsabilidade, eu assumo a responsabilidade. Bom, mas então tem que se fazer alguma coisa. O Primeiro-Ministro acha que está tudo bem em matéria de saúde, o Governo acha que está a funcionar bem, acha que não tem nada para mudar. Ainda há pouco vi novamente, atingimos outra vez um nível recorde de déficit na saúde, de mais de 714 milhões de euros no déficit da saúde, e eu acho que as pessoas hoje se perguntam legitimamente isto, que é, para onde é que este dinheiro anda a ir? Quer dizer, para onde é que este dinheiro que andamos a gastar tanto na saúde anda a ir? Porque as pessoas chegam ao hospital, têm a porta fechada. Chegam a uma urgência, está fechada. Os bebés morrem por falta de assistência. As grávidas não têm assistência, então para onde é que está a ir o dinheiro? Acho que isto é uma questão legítima. E, portanto, é a Ministra da Saúde que tem que assumir a responsabilidade por essa situação, e nós vamos esperar que essa responsabilidade seja assumida. Eu sei que não é o tema de hoje, mas vão-me perdoar ter que falar disto hoje e assumir aquilo que vou dizer, porque eu vou dizer no Parlamento também. Os seus jornalistas fazem o vosso papel e eu acho que o têm que fazer, mas eu acho que o país hoje ouviu aquilo que eu acho que era impensável, embora muitos de nós já suspeitássemos. Uma conferência de imprensa de um ex-primeiro-ministro acusado de ter roubado o Estado e nos ter roubado a todos em milhões de euros, a ir pôr o Estado português em tribunal, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, porque diz que foi maltratado e tem que ter direito a uma indemnização do Estado português. Não é nada que não se falasse, não é nada que as pessoas já não dissessem, mas ainda hoje tivemos mais notícias desse mesmo processo, em que amigos e terceiros lhe faziam chegar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quer dizer, isto é gozar verdadeiramente com os contribuintes e é gozar verdadeiramente com Portugal. O que vou dizer talvez seja um pouco radical, mas eu acho que nós temos que ser muito claros com o Tribunal Europeu nesta matéria. Portugal já foi várias vezes condenado no Tribunal Europeu, a Justiça tem que fazer o seu caminho e os políticos não devem interferir no caminho da Justiça. Porém, eu, se for Primeiro-Ministro, eu recuso-me, e gostava que o Tribunal Europeu soubesse isso. Se vier a calhar a decisão quando chega a governar, eu recuso-me a pagar ao José Sócrates o que quer que seja. Recuso-me. E o Tribunal Europeu fará o que entender. Fará o que entender. Se for preciso, Portugal sai da Convenção Europeia que nos obriga a estar vinculados a este Tribunal Europeu. Agora, não pode haver nenhum tribunal no mundo com o mínimo de decência que condene Portugal a dar uma indemnização ao José Sócrates. Quer dizer, as pessoas vivem aqui miseravelmente e nós vamos dar mais não sei quantos milhões de euros a um indivíduo que ainda por cima toda a gente vê, toda a gente sabe, basta olhar para aquele processo e percebe-se logo que nos roubou. Epá, eu acho que há limites e eu vou dizer isso no Parlamento mesmo. Acho que é tempo de nós também nos assumirmos com o orgulho que temos que ter quanto país. Portanto, eu recuso liminarmente atribuir o que é que seja ao José Sócrates. E se for Primeiro-Ministro, não pagarei. O Tribunal Europeu fará o que entender. Mas acho que há um momento que os povos têm que se levantar e têm que assumir as suas posições. E a nossa é esta e vamos dizê-la no Parlamento também. Aliás, vamos chamar a Ministra da Justiça precisamente para que possa dar algumas explicações sobre este caso. Eu sei que a Ministra da Justiça não resolve e não faz justiça. Sei também que muitos juízes e magistrados do Ministério Público se sentem frustrados com a demora que isto está a ter, mas quer dizer, está a alcançar pormenores de grotesco. E o grotesco é nós ainda acabarmos a indemnizar o José Sócrates. Quer dizer, só falta isso, honestamente, para o país entrar no charco completo. Da nossa parte não o teremos e acho que o país deve dar uma mensagem muito clara ao Tribunal Europeu. Se Portugal for condenado a pagar ao José Sócrates, eu acho que nós devíamos pensar em sair do Tribunal Europeu. Deixe-me ainda já falou há pouco da possível reunião a propósito da lei da nacionalidade. O Chega também apresentou propostas alternativas à questão do IRS, sim. Depois do Governo ter apresentado a sua proposta. Há alguma reunião prevista também nesse sentido e o que é que o Chega quer fazer de diferente em relação ao IRS daquilo que foi apresentado? Não está prevista, para ser direto na resposta. Nós, de facto, combinámos falar. Aliás, tive a oportunidade de falar há pouco, quando vinha no carro também com o líder parlamentar do PSD, precisamente para agilizarmos a possibilidade de, nos próximos dias, ter esta conversa sobre imigração e nacionalidade. Sobre o IRS não está prevista ainda, é possível que venha a acontecer, mas basicamente, para que as pessoas compreendam, há duas, não sei se há mais, mas penso que há duas só, em cima da mesa na sexta-feira, a do Chega e a do Governo, em matéria de IRS, e que são em que pode haver caminho comum, Isto porque a grande diferença do Chega para o Governo é que o Chega quer que o alívio fiscal do IRS se sinta em quem ganha menos e na classe média, em vez de se sentir nos que ganham mais. E ao mesmo tempo mantemos praticamente inalteradas
os últimos escalões, ou seja, os que ganham mais. Eu acho que a mudança no IRS em Portugal deve ser para quem ganha menos e não para quem ganha mais, já que vamos fazer um esforço financeiro. Talvez a diferença mais substantiva é que o Chega entende que devem aumentar as deduções em matéria de habitação. Isto porquê? Porque as pessoas têm sentido no país todo um custo brutal e gigantesco em matéria de habitação. Portanto, o Chega propõe uma atualização, não é um valor extremamente elevado, estamos a falar de 850 euros de deduções, em matéria de habitação, dedutível no IRS. Portanto, são coisas em que podemos caminhar e que faz sentido, face ao contexto em que estamos, de Portugal ser o país onde é mais difícil aceder à habitação e onde as rendas têm disparado e onde é muito difícil, de facto, manter a habitação. Portanto, eu diria que há aqui caminho comum, não tenho nenhuma reunião prevista antes de sexta-feira que eu saiba, mas penso que haverá também aqui caminho comum, se houver boa vontade, para se baixar de facto os impostos e baixar numa lógica que não seja a lógica sempre do Partido Socialista, que é baixar aos que nos interessam para distribuir para aqueles que vão votar em nós. Acho que é tempo de nós termos uma descida fiscal para aqueles que trabalham, para aqueles que sustentam o país e para aqueles ou que trabalharam e que ganham menos, porque, enfim, eu acho que, sobretudo nós neste momento temos que nos preocupar com a pobreza que há em Portugal. Sobre a nacionalidade, não se aproximar da vossa proposta, o Chega vai chumbar? Eu não quero pôr esse cenário agora em cima da mesa. Eu acho que há condições para isso. Todos os sinais que tenho, francamente, são de haver aqui abertura para se chegar a entendimentos. Há um novo quadro parlamentar que veio das eleições do dia 18. Foi visível ao país todo o crescimento que o Chega teve e que assumiu. O Governo ganhou. E, portanto, não vejo aqui razão nenhuma para que não se chegue a um entendimento em matérias tão importantes como nacionalidade, imigração e também na parte fiscal. Espero que o Governo não cometa o mesmo erro que cometeu o ano passado, que foi andar a negociar com o Chega, mas depois à última hora ir ter com o Partido Socialista quando as coisas falharam em matéria de IRC. Portanto, espero que o Governo não volte a cometer esse erro e espero que esteja de boa fé neste processo, como nós estamos, e que espero que se resolva, porque o que interessa é na sexta-feira as pessoas sentirem que ao fim do dia o Parlamento funcionou. Isto é, os 230 deputados saíram de casa, foram trabalhar, foram discutir, mas ao fim do dia as pessoas sentiram alguma coisa diferente na vida delas. Há um diploma que muda a vida delas, vão ter mais alívio fiscal, vão ter um país mais controlado. Se chegarmos ao fim do dia e voltarmos a ter um país caótico, em que não houve nada aprovado, com uns a atirar a outros, acho que é uma má imagem. Eu queria apelar ao Primeiro-Ministro, já tive a oportunidade de o fazer quando estive em reunião com ele, para podermos chegar aqui a um entendimento que beneficie a vida das pessoas. Acho que somos capazes de fazer isto e temos que trabalhar nesse sentido, quando faltam poucos dias para a proposta ter discussão no plenário da Assembleia da República. Sobre a nacionalidade, em concreto, o que é que está mal daquilo que Montenegro disse? Não, olha, há várias coisas. Uma delas, que para nós é uma questão relevante, porque já o apontámos várias vezes, a questão dos 10 anos. Quer dizer, o Governo propõe que... Eu vou-lhe dar um exemplo. Alguém chega a Portugal e obtém nacionalidade portuguesa ao fim de X anos. O que o Governo diz é que se essa pessoa cometer crimes graves em Portugal, tendo-se tornado português, não perde a nacionalidade automaticamente. Pode perder se vier a decidir num tribunal especificamente. Aqui para nós, nunca vai acontecer. Quer dizer, todos sabemos que nunca vai acontecer. Se andamos há anos para julgar as outras pessoas, quanto mais perder nacionalidade. Quer dizer, é uma manobra só de marketing e propaganda que o Governo sabe que é só isso, propaganda, não é? Deixe-me só terminar, só para eu esclarecer esta questão. Para esclarecer isto, mas o que está previsto não é que o próprio juiz que condena a pessoa num determinado crime, como medida acessória, decida a perda da nacionalidade. É, mas tem que ser uma decisão paralela. É na mesma altura, é tudo feito na mesma altura. Mas é uma decisão paralela e que tem que ser especificamente decidida e que pode ter recurso próprio. Ora, o que nós entendemos é que se alguém é condenado por terrorismo, tendo-se tornado português, que sentido faz que continue a ser português? Quer dizer, porque é que há de ser diferente em Aveiro do que em Lisboa? Ou no Funchal em Ponta Delgada? Se alguém é condenado por terrorismo e obteve a nacionalidade portuguesa, não pode continuar. É um crime contra o Estado, contra a comunidade, acho que isso é evidente. 2, também não percebo qual é a diferença dos 10 anos. Quer dizer, se for um terrorista que cá há 11 anos é diferente do que se for há 9, é uma coisa que não faz muito sentido. E, portanto, nós na vida temos que ter também esta dose de bom senso, de perceber quando as coisas não fazem sentido. Quer dizer, o tipo chega, torna-se português e depois decide matar 4 ou 5 pessoas quando passaram 10 anos e um dia de estar cá, ou de ser nacional. Então, e aí já se mantém cá? E se forem 9 anos não se mantém? Não faz sentido. Para nós, quem obtém nacionalidade portuguesa e comete crimes, deixa de ser português. Acho que isto tem que ser a boa regra, aplicável a todos, como diz o Primeiro-Ministro, todos. E acho que isto vai estar em discussão agora neste... Outra coisa é que provavelmente estes diplomas chegarão ao Tribunal Constitucional, com toda a probabilidade, por isso é que eu queria instar o Governo a acelerarmos este passo até sexta-feira, porque com grande probabilidade estes diplomas terão fiscalização constitucional e demorarão a entrar em vigor. E eu acho que todos percebemos que o caos em que o país está não pode perder mais tempo. Nós temos que agir rápido e ser capazes de decidir rápido sobre esta matéria.
Está bem? Obrigada. Senhores, Deixa-me só ainda perguntar-lhe, porque foi hoje...